Fala galera, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um conteúdo para vocês, para você que está querendo ingressar no mercado imobiliário. É importante que você saiba que o meu objetivo em estar aqui gravando esse conteúdo, gravando esses vídeos, é ajudá-lo, né, a ter negócios imobiliários mais rentáveis. Então eu venho sempre conversando com os franqueados que atuam comigo na nossa rede, e a gente sente sempre esse desafio diário de como que a gente pode melhorar o nosso negócio, né? Como que a gente pode tornar o nosso negócio um negócio único, que seja muito produtivo, que seja rentável, não só para quem é o dono da empresa, mas principalmente para todos aqueles que fazem parte desse negócio, que fazem parte dessa empresa. Então hoje a ideia que eu quero falar com vocês aqui, o conteúdo que eu quero passar para vocês é formas que você pode começar a implementar no teu negócio para que você fature mais, para que você faça de 2022 um ano ainda melhor do que foi em 2021, né? E uma das coisas principais que eu cito e eu converso com esses empresários é a questão do controle do fluxo de caixa. O fluxo de caixa numa empresa, ele é algo que ele é determinante a partir do momento que a tua empresa já começa a ter vendas recorrentes. Então, a partir do momento que você começa a vender, começa a entrar dinheiro, você tem que ter essa preocupação já de antemão de manter um fluxo de caixa para que a tua empresa seja saudável, né? Tenha um crescimento sustentável. Então vamos lá, uma das primeiras coisas que a gente comenta é, assim que você puder e a tua empresa já estiver mantendo esse ritmo de vendas recorrentes, você separar para você montar como um primeiro projeto para a tua empresa, você montar um acúmulo de capital, um acúmulo de receita, de dinheiro, né, depositado e investido. Aí hoje a gente no Brasil tem várias modalidades aí para você fazer esse dinheiro trabalhar em prol da tua empresa, em prol do teu negócio, né? Fundos de investimento, coisas que não tenham um risco muito alto, que seja um risco baixo, né? Título do Tesouro Nacional, enfim. Mas o que é importante? O importante é que você monte uma reserva financeira para pelo menos 6 meses de empresa. E as pessoas sempre me perguntam, mas Ives, como é que eu faço isso? Então, a dica que eu vou dar aqui para vocês é, primeiro você tem que identificar e descobrir qual é o custo hoje, qual é o custo operacional do teu negócio. Quanto custa o teu negócio? Com aluguel, com folha de pagamento de mão de obra, de funcionários no caso, ou de colaboradores, apetrechos, né, material de escritório, café, impressão, marketing, enfim. Quanto que custa isso numa empresa? Geralmente, numa empresa imobiliária hoje, a gente trabalhando aqui na região que eu atuo, aqui em Curitiba, uma imobiliária de porte médio, de pequeno a médio, eu diria para vocês assim que varia entre 40, uma agência pequena, 40 metros quadrados, a uma agência média, é uma agência aí em torno aí de uns 150 a 200 metros quadrados. Essas agências são agências que vão ter um custo operacional aproximado, contemplando o aluguel, contemplando a equipe, o staff de pessoas para trabalhar junto, que contempla também toda a parte de papelaria, materiais, marketing para fazer divulgação desses canais, né, para divulgação dos imóveis, os portais imobiliários, por exemplo. Hoje uma imobiliária dessa não consegue bater menos que 12.500, 13.000 de custo operacional, uma imobiliária pequena. Já uma imobiliária de um porte médio é em torno de uns 20, varia de 20, podendo chegar até 25. E o que determina muito isso? Geralmente a curva ABC, né, dos insumos, ou seja, o que mais custa na grande maioria dessas imobiliárias, o custo que mais representa é o custo do aluguel da loja. Então você tem que primeiro, se preocupa muito com o local onde você vai alugar esse imóvel, tem que ter um custo que não ultrapasse, pelo menos no máximo, eu recomendo que em torno de 15%, de 10 a 15% estourando do teu faturamento bruto. Então, de 10 a 15% é o máximo que você pode investir
em locação, em aluguel, para que você tenha um imóvel que não sangre a tua operação, que não prejudique o fluxo de caixa da tua empresa. Tá? Então mantenha aí entre 10%, é difícil você conseguir menos do que isso, varia entre 10% e 15% o valor desse aluguel para você não ter problemas no futuro. Outra coisa também é a mão de obra. O item A dessa curva ABC eu diria que é o aluguel. O item B eu diria que é a parte de mão de obra. Então cuida para você dimensionar a tua equipe, né? Será que você, como empresário, quais são as atividades que você pode fazer, né? Então faz uma lista de coisas que são necessárias que aconteçam dentro da tua empresa e divide essa lista nos devidos setores. Então, poxa, isso aqui, pagamento de contas, separação de contas, lançamento de contas. Então isso aqui eu vou deixar para o financeiro. Poxa, e quem vai fazer o financeiro? Poxa, numa fase inicial eu posso fazer o financeiro, então eu faço o financeiro para não ter essa despesa inicial. A parte administrativa, com relação à documentação dos imóveis, com relação ao armazenamento dessas informações, separar isso todas em pastas para que você tenha isso em arquivos organizados, né? Os contratos de exclusividade dos corretores. Você vai precisar provavelmente de uma coordenadora. Então, coloca uma coordenadora para fazer, contrata uma coordenadora. Então, isso tem um custo. Você precisa também a parte de marketing, divulgação, tanto da tua imobiliária, a parte institucional, que a gente chama, como também a divulgação dos imóveis e dos corretores, da equipe, né, que atuam nesse mercado. Então, você também tem um custo. Você vai fazer isso à parte, você vai contratar uma profissional de marketing para dar esse suporte. Então, tudo isso você vai montando e você vai ter, nesse quebra-cabeça aí, você vai ver um staff mínimo startando de 3 pessoas. Então, esse é o item B, né? E o item C são outros insumos da curva ABC. O item C é a parte de portal, é a parte de cafés, é a parte de limpeza, é a parte de papelaria, impressões, né? Então, essa é assim mais ou menos que você compõe. Essas imobiliárias de pequeno porte que eu cito, são imobiliárias que geralmente performam em torno de 20% a 30% do faturamento. Então a margem de lucro que uma imobiliária desse porte libera gira em torno de 20% a 30%. O que vai determinar isso? Geralmente os itens que estão na curva A e B. Na curva A e B, geralmente A, B e C são os itens A e B que são os maiores vilões, que eu chamo, do faturamento de uma imobiliária, né? Do faturamento do teu negócio, da tua empresa, tá? Então, voltando à linha de raciocínio, quando a gente fala de aumentar, eu falei para vocês nesse vídeo da gente conseguir manter um faturamento, né? Melhorar o nosso faturamento. Então, primeiro passo já é começando se preocupando com os custos fixos. Então, é importante que você tenha o controle disso numa planilha e você consiga fazer esse acompanhamento de forma quinzenal ou mensal. Eu vejo a maioria dos brokers fechando o mês para saber os números do que aconteceu no mês, o que gastou mais, o que gastou menos. Então é importante você fazer esse controle e também a dimensão da tua equipe, tá? Então, para você ter um faturamento que seja bom, primeira coisa, começa a controlar tudo que sai, né, porque às vezes as pessoas, uma coisa engraçada que acontece muito, todo mundo fala, ai, puxa, como eu queria ganhar mais, como eu queria que meu salário dobrasse, porque daí eu teria condições de fazer aquela viagem, ou de comprar aquele carro, ou como eu gostaria que a minha empresa liberasse maiores margens de lucros. E aí você vai perceber que a grande maioria dos empresários nem sequer tem isso colocado numa planilha, né? Nem sequer você consegue saber aonde está gastando, aonde está indo o dinheiro que você recebe. Então cuida, que isso é uma particularidade que você que está me assistindo aí tem que tomar conta, tem que cuidar. Uma segunda questão para você aumentar, para você melhorar, aumentar a performance da tua imobiliária, seria o que eu sempre falo, né? A questão de você ter mais colaboradores. Você precisa aumentar as probabilidades de negócios. Então você vai ter 2 caminhos. Ou você vai pelo número de imóveis na carteira de estoque, ou você vai pelo número de corretores.
né? A grande maioria do mercado acaba cometendo um erro grave, que é ir atrás de imóveis, né? Então os empresários acabam sempre fazendo uma busca por imóveis, por captações, para aumentar a sua carteira. Eu não disse que você não tem que fazer isso, você também precisa fazer isso para o teu negócio aumentar o faturamento, mas você, em prioridade, você precisa aumentar a tua equipe, você precisa desmultiplicar os teus braços. Hoje você sozinho na imobiliária você tem 2 braços, se você coloca uma coordenadora você já passa a ter 4, se você coloca mais alguém no marketing você já passa a ter 6 braços, se você coloca mais alguém no financeiro você já passa a ter 8 braços. Então o que você tem que ter em mente é que quanto mais pessoas, né, dentro da tua empresa, principalmente na área comercial, porque você vai precisar do suporte, né, do staff para dar suporte para esses comerciais, maior tende a ser as tuas probabilidades de venda, porque essas pessoas elas vão aprender, vão se capacitar para trazer mais imóveis e vão fazer um trabalho que uma pessoa sozinha não conseguiria fazer jamais. E isso aumenta as tuas probabilidades de ter uma carteira maior, de ter uma carteira mais saudável, e obviamente vender mais. Agora, o que é importante, né? Onde está o pulo do gato aqui, que ajuda você a aumentar esse faturamento e você conseguir manter isso acontecendo. Eu não estou dizendo que isso seja fácil, mas é importante que você faça junto desses profissionais, junto da tua equipe, é importante que você faça o que eu chamo de gestão do estoque. Então, é necessário que você senta com o teu colaborador, senta com o teu corretor. Eu sugeriria de pelo menos uma vez por semana ou a cada 10 dias. Não deixe passar muito isso, né? Esse bate-papo e esse acompanhamento dessa carteira, para que isso não caia na mesmice ou isso não caia no esquecimento e você não faça esse controle. Então é importante. Coloca esse bloco de tempo na tua agenda para que você consiga sentar com os teus corretores e perguntar para eles e analisar caso a caso o que está acontecendo com o histórico de venda daquele estoque, daquele imóvel, né, daquela carteira daquele corretor. Então pergunta para ele quais são os imóveis que estão tendo maior procura, quais são os imóveis nos últimos 10 dias que tiveram mais visitas, né? Quais são os imóveis que estão recebendo propostas ou que já vem recebendo consultas por parte dos compradores. E aí, porque basta algum ajuste fino ser feito, tanto na questão da divulgação, quanto na questão da precificação, para que você atinja a meta de ter esse imóvel vendido. Então, uma das coisas que os corretores não fazem, e eu confesso para vocês que é difícil de ser feito, né, porque demanda tempo. Quando eu digo demanda tempo, eu estou falando aqui de você sentar com cada corretor e dedicar a ele de 30 a 40 minutos da tua agenda para você analisar o estoque, para você ver o estoque dele junto com ele, porque ali no dia a dia o teu corretor acaba só pensando em fazer as captações, fazer as apresentações dos estudos de mercado, faz as captações, anuncia os imóveis, faz fotos bonitas, prepara o discursivo, né? No caso, todo o roteiro do anúncio, do descritivo desse anúncio, começa a fazer a publicidade dele nos portais, muitas vezes, obviamente, online, e também faz, grande maioria faz aqui na Remax, um trabalho offline, então é importante que você também coloque no corretor essa questão da importância do trabalho offline, que é fazer a divulgação de rua, mas eles acabam esquecendo de fazer essa verificação, né? Então você, como dono de imobiliária, senta com ele, é teu papel mostrar que, por mais que ele esteja trabalhando muito, ele precisa trabalhar certo, ele precisa fazer as coisas certas para que ele alcance os resultados. Então senta com ele, mostra quais são os imóveis que estão mais quentes, quais são os imóveis que estão mais mornos, quais são os imóveis que estão mais frios e quais são as próximas ações
que eles vão tomar para fazer com que aquele imóvel seja vendido de forma mais rápida ou que seja vendido na semana. Vamos lá, vamos investir pesado na divulgação desse imóvel. No imóvel, eu tenho aqui uma carteira com 5 imóveis A, B, C, D e E. Então vamos lá, vamos investir mais no A, no B, para a gente ver qual que vai ter a maior probabilidade de sair da prateleira, sinal de que está tendo muita procura ou que já está tendo oferta em cima desse imóvel. Então é ajudar o corretor a dar o direcionamento para que ele saiba qual é o imóvel que ele precisa trabalhar naquela semana para fazer, ou naquela quinzena, ou no mês, para que ele faça esse imóvel sair do estoque, para que você consiga desenhar o teu faturamento e aumentar o teu faturamento. Muitos donos de imobiliária não se preocupam com isso, acabam tendo uma carteira de mais de 2.000 imóveis, 3.000 imóveis, 1.000 imóveis e, óbvio, a grande maioria sem exclusividade, então você acaba perdendo o controle, você não sabe o que está fazendo, então isso não ajuda nada na questão de como você pode aumentar o teu faturamento. Né? Então esse é o item 2, para que você consiga aumentar o teu faturamento. Se preocupa com a gestão do estoque. E o item 3, para que você melhore tudo isso, é você ter processos bem desenhados de treinamento para que você consiga fazer com que os teus corretores performem mais. Muitas imobiliárias que eu visito acabam fazendo treinamento, sim, eu não digo que não, mas acabam dando treinamento muito voltado para o produto, né? Então, poxa, eles chamam os corretores, apresentam o produto, olha, aqui é uma planta assim, é um prédio assado, que tem tal área comercial, tem tal área social, tem tal área de lazer, de esportes, enfim, as plantas são com 2, com 3, com 4 quartos, as vagas de garagem são assim, então acabam passando muito um treinamento sobre o produto e esquecem de ensinar os corretores uma metodologia ou a melhor forma para que eles possam performar. Então, qual é o passo a passo do trabalho do corretor, não do produto em si, né? O produto em si é óbvio que ele vai ter que fazer esse trabalho, vai ter que fazer esse estudo em casa, vai ter que fazer no horário de trabalho, onde ele tiver tempo para fazer. É importante que ele faça, sim, mas não é o principal. O principal que você precisa concentrar as tuas energias é mostrar o caminho para que o corretor seja mais produtivo. Qual é o passo a passo para que esse corretor consiga ter mais resultados? Ele tendo mais resultados vai aumentar o faturamento. Então, por exemplo, ajudar o corretor a sempre manter uma carteira de imóveis entre 12 imóveis e 15 imóveis. O ideal, aquele corretor que realmente trabalha full time, eu não chamo nem de 8 horas por dia, eu diria que é um corretor que trabalha 12 horas por dia. Geralmente eles mantêm uma carteira entre 18 e 20 imóveis. Sim, é considerado praticamente um corretor workaholic, né? Que trabalha muito, que só pensa em trabalho. É um corretor que mantém aí uma carteira de 18 a 20 imóveis. Mas por que ele faz isso, né? É simples, para que ele aumente a probabilidade de venda. Então, quando você só tem 1 ou 2 ou 3, no máximo 4 imóveis captados na tua carteira, você vai multiplicar as suas chances por 4. Se você tem 20 imóveis, você multiplica as suas chances de venda por 20. Claro que eu estou levando em consideração um trabalho feito por um profissional. Alguém que soube precificar aquele imóvel, que entendeu as necessidades do cliente, que foi até o imóvel, conheceu o imóvel, que está fazendo um bom trabalho de divulgação, com fotos profissionais, com um bom descritivo. Então, todas essas lacunas, elas têm que ser preenchidas para que você não deixe brecha de onde pode estar a falha para aquele imóvel não estar sendo vendido. Então, vamos recapitular? Então, para que você aumente, né, de forma considerável o faturamento, é importante que você se preocupe com o quê? Com os custos operacionais da tua empresa, tá? Porque eles vão manter a tua empresa viva. Se você se preocupar com os custos, você mantém a tua empresa viva para ter mais chances de aumentar o teu faturamento, perfeito? O segundo passo é que você precisa se preocupar com a gestão do estoque dos teus corretores, mas em paralelo, e eu diria como prioridade, mantenha o recrutamento funcionando. Então, traga mais braços, foi aquilo que eu citei. Você precisa ter mais braços, né? Então, tenha mais braços
estruture o teu recrutamento e quando você recruta, teus corretores automaticamente começam a produzir, você vai gerar um estoque dentro da tua imobiliária. Você precisa fazer essa gestão de estoque, de quais são os imóveis que estão mais próximos de serem vendidos, para que você, junto com o teu corretor, junto com a tua equipe, defina aonde você vai colocar o foco, aonde você vai concentrar a energia para que aquilo aconteça. Perfeito? E o terceiro é a questão de você treinar e você ter processos de treinamento para os teus corretores para que eles se tornem cada vez mais produtivos, tá? Uma quarta dica que eu poderia até dar aqui, mas isso é algo que a gente implementa no nosso modelo de negócio, que isso eu já não posso garantir que possa servir para a tua imobiliária, que obviamente são planos de carreira e reconhecimento para que você crie degraus de reconhecimento, né, dentro da tua empresa, para aqueles corretores, para que você você mexa com o corretor, você mexa com a ambição, trabalhe bastante a ambição dos corretores para que eles possam ganhar mais. Então criar, quem sabe, uma política de remuneração maior, com comissões diferenciadas, para que o teu corretor possa performar mais. Então ele tem que entender que ele pode crescer dentro da tua empresa, que ele pode se desenvolver dentro do teu negócio e ele leve mais dinheiro para casa. Então, como uma quarta dica aí que não estava aqui planejado para eu passar, mas fica aí um bônus para você, é você incrementar a tua imobiliária com um regime de remuneração, de comissionamento diferenciado por escalão de performance de corretor. Legal? Então assim, eu espero que você tenha conseguido gravar isso, tenho certeza, porque isso são práticas que eu coloquei aqui no vídeo, são técnicas, são práticas que a gente vem fazendo dos nossos negócios. A gente vem medindo isso através de um funil de vendas, a capacidade dos corretores. Então isso realmente não é palavras ao vento, são coisas que, se você operacionalizar dentro do teu negócio, se você conseguir acompanhar, monitorar e aplicar isso, eu tenho certeza que você vai aumentar o teu faturamento. Eu tenho certeza que você vai aumentar o teu faturamento e, no mínimo, incrementar esse teu faturamento em 30% em relação ao ano anterior. Agora, você precisa colocar as mãos na massa e fazer acontecer, organizar isso na tua agenda, para que em qual momento que você vai fazer tal coisa, quando você vai fazer, como você vai fazer, né? Quem vai fazer, porque às vezes você na tua equipe tem outras pessoas que você pode delegar algumas funções do que vai ser feito por você, do que vai ser feito por outras pessoas, mas o importante, lembra, precisa ser colocado em prática. Se você não colocar em prática, se você só idealizar, se você só colocar no papel, se você não organizar essas atividades na tua agenda diariamente, o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quais são as coisas que você também vai pôr foco, quais são os itens que você vai pôr a tua energia, vai dedicar as tuas horas de trabalho, pode ter certeza que isso não vai adiantar e você não vai aumentar os seus resultados. Legal? Espero que você tenha gostado do conteúdo, aplica isso na tua empresa, seja ela numa imobiliária, que é o caso aqui do que a gente vem falando e vem aplicando, mas pode ter certeza que isso funciona para várias empresas e de vários segmentos aí dos setores mundiais, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!